Muito bem, vocês estão vendo aí o nosso slide inicial sobre metodologia da pesquisa e hoje nós vamos trabalhar então os tipos de pesquisas e nós temos aí alguns deles para conversar. Bom, nós podemos falar aí de 4 grandes caixas, digamos assim, né, de 4 grandes conformações sobre o que são aí as pesquisas científicas, sobre como que elas se comportam em termos de conceito, não é? O que que elas representam para nós. Alguns autores vão dizer que nós podemos desmembrar aí em mais tipos de pesquisas, outros vão dizer que nós podemos aí colocar algumas coisas meio que em conjunto, mas, num contexto geral, né, num consenso geral, nós vamos encontrar aí na literatura sobre metodologia da pesquisa essas 4 demarcações, né? A pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva, a pesquisa experimental e a pesquisa-ação, tá bem? Então vamos começar pela pesquisa exploratória, tá? Essa pesquisa que ela é super importante, sobretudo para vocês que vão iniciar esse caminho da resolução de pesquisas, esse caminho que vocês vão precisar formular um problema, pensar sobre uma realidade, construir aí uma pergunta. A pesquisa exploratória ela é importante para vocês e é importante que vocês decifrem o que ela significa, tá bem? Pois bem, o que seria essa pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória é aquela que vai demarcar uma espécie de análise geral sobre um determinado tema. É quando você, ou uma área, por exemplo, ainda não conhece aquele tema especificamente, e é preciso ir levantando informações, levantando conhecimentos prévios, levantando outros aspectos, para que você consiga saber como é que está o estado da arte, como é que está aquele campo que você quer atuar de forma geral, e percebendo nele diferentes fenômenos, diferentes itens, que você passa a criar perguntas e tentar aí respondê-las, né? Você passa a identificar situações que você quer resolver. Por exemplo, imagina que você você é da área de processos gerenciais e vai até uma determinada empresa para saber que tipos de problemas eles estão enfrentando, que situações são interessantes de você pesquisar e abordar. Você pode usar algumas técnicas para isso, né? Você pode fazer um questionário, você pode ir lá e fazer uma entrevista de caráter geral, fazer perguntas, e a partir das respostas dos diferentes atores, você começar a entender o que eles pensam, o que está acontecendo, né? A mesma forma também para licenciatura em matemática, abordar a escola, abordar o professor, conhecer, conversar, levantar materiais, fazer leituras prévias, né? De forma sistemática também, para ir percebendo quais são os fenômenos que tem ali, né? Que tipo de problemas podem ali ser pesquisados, né? E de que maneira eu posso contribuir com isso. A engenharia de produção é a mesma coisa, né? Você, por exemplo, ter dentro do espaço das manufaturas, as fábricas em si, né, hoje, e perceber, e dialogando e conhecendo essa realidade, com aspectos de leituras também, e com as inserções nessas áreas, para ir percebendo quais são os fenômenos que ali ocorrem, e a partir disso formular um problema a ser pesquisado, né? Formular aí a sua caracterização de trabalho científico. Então a pesquisa exploratória, ela nos ajuda nesse sentido, né? Ela nos ajuda a perceber esse aspecto mais amplo dos fenômenos dos campos científicos. Muito bem. Depois nós temos também a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva já é uma abordagem que você vai realizar uma dimensão, um dimensionamento de determinado fenômeno. Você vai aí perceber como que aquele fenômeno se apresenta para o mundo, para a sociedade, se for um fenômeno físico, as intercorrências que nós entendemos aí como natureza, né? É um tipo de pesquisa em que você não vai interferir naquela realidade. Você não vai fazer uma experimentação com aquela realidade. Você vai aí dar conta de descrever, no sentido não só de dizer, olha, eu consigo ver isso, ver aquilo outro. Não é isso. É perceber as relações, as conexões, as espacialidades, é perceber como é que aquilo se apresenta, aquilo ocorre
de que forma. Esse tipo de pesquisa é super importante para que a gente reconheça os tipos de fenômenos nas suas integralidades, nas suas dimensões, nas suas múltiplas faces, nós podemos perceber na realidade que nos cerca aqui, né? Então a pesquisa descritiva é aquela que, se a gente fosse sintetizar, não há uma interferência do pesquisador, mas ela é super importante para que você tenha aí o dimensionamento de diferentes causas e relações de uma coisa que acontece, de uma pergunta que você fez para descobrir algum aspecto da realidade, né? Depois, nós temos a chamada pesquisa experimental. A pesquisa experimental já é aquela em que você age sobre o objeto de pesquisa. Esse termo, né, um parênteses aqui, objeto de pesquisa, vocês vão ouvir muito durante a pesquisa que vocês vão fazer, durante a nossa disciplina, não é? O objeto de pesquisa é aquilo que você está pesquisando, né? É aquela realidade, aquele fenômeno, é aquele grupo-alvo, é aquele texto, aquele livro que você está pesquisando. Isso é o seu objeto de pesquisa, tá bem? Na pesquisa experimental, você já consegue interferir nessa realidade e realizar uma espécie de experimento. É aquela que você provoca uma determinada situação para ver o que acontece a partir dali. Você já não está mais entendendo o fenômeno, as relações, a natureza daquilo. Você está agora produzindo ali uma interferência para ver que resultado ela provoca. Por exemplo, né, uma pesquisa sobre vacina, ela é uma pesquisa experimental, né? Você ali produz determinado antígeno que você vai alocar para ver se ele produz alguma reação, alguma relação ali com um vírus e elimina, controla, faz seu corpo ter melhores reações à ação daquele vírus. Isso é uma pesquisa experimental, né? Quando você, por exemplo, vai até uma empresa e produz, olha, se eu colocar determinada situação, se eu perguntar, se eu, por exemplo, de repente mudar um setor de área, o que isso provoca nas movimentações, o que isso muda em termos de fluxos de informações. Isso é uma pesquisa experimental, né? Que você vai manipular ali as variáveis, manipular no sentido de movê-las, no sentido de adequá-las, né? Você vai ter grupos de controle para você comparar e perceber como é que essas interpretações e reações vão mudando aí a sua pesquisa, o objeto de pesquisa, né? Vão mudando aquele espaço que você está pesquisando. Isso é a pesquisa experimental, tá bem? E nós temos depois também a chamada pesquisação. A pesquisação é muito interessante também, e ela tem um caráter diferente das outras, mas ao mesmo tempo muito próximo. Como assim? Esse caráter está ligado à atuação do pesquisador. Porque na pesquisação, você pode fazer uma pesquisação de caráter descritivo, você pode fazer uma pesquisação de caráter experimental, empírico. Agora, a pesquisação ela tem uma aproximação do sujeito que pesquisa com o grupo envolvido naquela pesquisa. Você não necessariamente é um pesquisador de fora que vai chegar e fazer uma pergunta, responder e ditar aqui um receituário para que aquilo melhore, ou você vai aqui falar, olha, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Não é isso. A pesquisação, ela se envolve nos problemas de determinada situação, determinado grupo, e aquilo é resolvido de forma participativa, de forma que o grupo também faz parte daquela pesquisa e que os resultados têm a ver também com as intenções daquele grupo. Eu não posso dizer, chegar em determinado local e dizer uma coisa completamente contrária ao que aquele grupo faz, porque isso não me torna um sujeito realizador de pesquisação, porque aquilo não envolve o que o grupo acredita, o que o grupo tem como cultura, o que o grupo tem como tradição. É uma pesquisa que tem aí um caráter muito ativo, né? Um caráter político muito forte também, né? É uma pesquisa que tem a ver com participação, com aí laços estreitos, com um sentido de cooperação na sua finalidade, tá bem? Por isso que a pesquisação ela tem uma característica muito particular, que é a de que o pesquisador está envolvido diretamente com o que ele pesquisa, envolvido no sentido de ser participador, de ser aí um cooperador
dessa análise de pesquisa que ele faz, tá bem? Muito bem, tem duas referências que eu utilizei para a aula, que eu vou deixar aqui, também vou colocar lá nas referências para a gente, para esse comentário geral, né, dessa aula, essa mini aula, digamos assim, sobre esse tema, para que a gente possa perceber, dentro dessa característica remota, junto com o texto que eu vou colocar para vocês lerem, não é? A gente ter essa noção, dessa construção sobre o que são as metodologias e tipos de pesquisa, tá bem? Qualquer dúvida vocês podem me procurar no chat, né, da disciplina, e por e-mail eu vou respondendo para vocês sobre esse tema que eu acabei de comentar aqui, tá bem? Um grande abraço e um bom estudo.